o que é que eu posso fazer? O que é que eu preciso fazer para encontrar a paz com Deus? A resposta das Escrituras é ser justificado, é ter o seu pecado pago, remido. E como isso pode ser feito? Deve ser feito por quem pagou ou por um substituto. Desde Gênesis, que Deus apontou o caminho da expiação do pecado por meio do sacrifício de um inocente. Quando Adão e Eva pecaram, e eles se apresentaram diante de Deus, Deus, por misericórdia, sola graça, Deus os revestiu com peles de animais, ou seja, algum animal teve que ser morto para que a sua pele fosse usada como vestimenta para a nudez de Adão e Eva. Em seguida, a gente vê também a demonstração da graça de Deus em prover um sacrifício que fosse agradável a ele para o resgate de uma vida, na história de Abraão e Isaque, quando Deus disse: dá-me a vida do teu filho em sacrifício. Era um direito de Deus e também era uma provação pela qual Abraão passou e foi aprovado. A Bíblia diz que Abraão levou Isaac e no caminho Isaac disse: eu vejo tudo aqui. Eu vejo o cutelo, eu vejo a madeira para queimar o sacrifício, mas eu não vejo o cordeiro, indicando que havia um sistema realmente de sacrifício em que um cordeiro, um animal, era morto, seu sangue derramado, e aquilo apaziguava a Deus. E exatamente no caminho, quando Isaac faz essa pergunta ao pai, Abraão responde que Deus proveria o sacrifício. Aquilo é uma frase até profética. Jesus Cristo surge em cena e João Batista, como o último profeta da velha aliança, declara: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, a vida de Jesus seria derramada para que o seu sangue cobrisse o pecado da humanidade. E é exatamente o que aconteceu. A Bíblia nos diz, então, que o sacrifício de Jesus é suficiente para o perdão dos pecados. O grande problema na Idade Média é que eles confundiam a justificação com a santificação. No caso, acreditavam que Deus começava a obra da salvação com o batismo, mas o homem cooperava com essa obra para chegar ao céu. Se ele não fizesse o suficiente, ele era lançado no purgatório para ali expiar ou purgar o restante das dívidas, né? O restante dos pecados que ele tinha. A teologia católica dizia isso, que o homem era colocado ali, era lançado no purgatório para que a alma dele ficasse completamente limpa para poder entrar no céu. Ou seja, o sacrifício de Jesus não era suficiente para perdoar todos os pecados. Ainda haveriam alguns pecados que permaneceriam com os homens e os homens mesmos teriam que pagar por esses pecados. E daí vem todo o sistema de penitência, vem todo o sistema de indulgências, né? Que causou muita revolta a Lutero. Era exatamente a forma como era colocado isso. Cada vez que a moeda cai no saco de oferta, uma alma voa do purgatório, né? E claro, as pessoas achavam isso uma saída justa e por isso ofertavam muito para a construção da Basílica de São Pedro, lá em Roma. Claro, a Igreja Católica sempre defendeu a essencialidade de Jesus e também defende a fé como necessária. Não adianta você fazer qualquer ato exterior se não tiver fé. O que os reformadores questionavam não é o conceito de não haver fé, não. Eles sabiam, mesmo tendo sido criados, exatamente porque foram criados dentro do catolicismo, eles sabiam que era exigido, até mesmo para que a indulgência servisse, que aquele que pagava por aquela indulgência, aquele que
se dedicava a uma penitência, esse deveria ter fé no seu Salvador. Quando o padre dava a absolvição, ele dava essa absolvição em nome de Jesus, em nome do Salvador daquela pessoa, desde que ela tivesse fé. O problema dos reformadores era exatamente o fato de que a fé para o católico não era suficiente para a salvação. Era necessário fé mais alguma coisa. Fé mais boas obras. Fé mais penitência. Fé mais indulgência. Se não houver fé, não sai nem do canto, né? Não funciona. Mas era necessário que a sua fé algo mais fosse acrescentado. Era o mesmo problema com a graça. Além da graça de Deus, Deus ter mostrado favor imerecido para salvar as pessoas, a Igreja Católica pregava e prega até hoje que o que vai ser salvo, ele também adquire méritos, a ponto de que há alguns santos que têm um superávit de méritos, né? E esse superávit de méritos que não para eles foi desnecessário, foi tão abundante, eles transferiram para o banco dos méritos salvíficos que a igreja possui a chave e que o sistema de penitência, o padre, o sacerdote, ele lança mão desses méritos dos santos, aqueles que ultrapassaram o necessário para ser salvo, e transmite aos pecadores arrependidos, penitentes, né? Quer dizer, transferia o mérito de outro para a vida do pecador. São exatamente essas distorções do Evangelho que levaram os reformadores a se revoltar, a se levantar. Na realidade, era um questionamento para que se voltasse à teologia bíblica. E qual é a teologia bíblica? É que nós somos salvos pela fé somente, independentemente das obras da lei. Esse questionamento você já deve ter ouvido, né, em relação aos judaizantes. Quando Jesus foi assunto aos céus, ficaram aqui os seus discípulos, e todos eles eram discípulos judeus, porque a salvação vem dos judeus. Jesus diz isso lá em João capítulo 4. Os judeus ficaram para administrar as boas novas da salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Mas o povo judeu era um povo extremamente racista. E ele não levava essa boa notícia aos gentios, apesar de Deus haver prometido a Abraão que em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Não somente as descendentes dele, as semíticas, mas também todas as famílias da terra. Então, a promessa de Deus abarcava também os gentios, mas o judeu não via isso. O judeu tinha um grande desprezo por aqueles que não eram judeus, aqueles que eram gentios. E o evangelho ficou limitado, especialmente em Jerusalém, a somente judeus, né? Eles pregavam somente entre si. E esse grupo que era criado, nascido e crescido no judaísmo, eles tinham tinham todo o conhecimento da lei, das cerimônias, das festas judaicas. E, como cristãos, eles participavam destas festas. E acontecia que, quando o evangelho começou a chegar aos gentios, eles queriam que os gentios assumissem também todos os compromissos da lei, eles queriam que os gentios fossem circuncidados, eles achavam necessário que o gentio se tornasse um judeu para que do judaísmo ele fosse cristão e assim ser salvo. O apóstolo Paulo, que foi um apóstolo aos gentios, ele entendeu que não era assim. E ele começou a pregar que o homem era justificado independentemente das obras da lei. Ou seja, ele não precisava guardar a lei para ser salvo. Bastava ele crer que ele era justificado, declarado isento de culpa pelo seu pecado. E isso gerou um problema, especialmente na região da Galácia, que onde Paulo passava pregando este evangelho da graça, em seguida vinham judeus, judaizantes, por isso o termo judaizante, e pregavam nas mesmas igrejas que o apóstolo Paulo passava,
dizendo: olha, vocês começaram muito bem, vocês creram em Jesus, ótimo, mas para que a salvação possa alcançar vocês de fato, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam deixar de comer esse ou aquele alimento. E o apóstolo Paulo, diante disso, escreveu a carta aos Gálatas. Você pode ver a carta aos Gálatas, que é um manifesto pela liberdade cristã, né? Ele vai dizer aí, você vai ver Gálatas 1, versículo 6 em diante, ele diz: maravilho-me, né? Fico abismado de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou quer dizer, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então, o apóstolo Paulo usa aqui uma expressão muito forte, né? Uma expressão de maldição, amaldiçoando as pessoas que pregavam um outro evangelho além da fé somente em Jesus Cristo. A fé somente. E isso, queridos, alcança os nossos dias também. Há muita gente que pensa que para ser salvo, sim, nós precisamos crer em Cristo, mas nós precisamos acrescentar algo mais a essa fé. A fé sozinha não é suficiente. A fé apenas, ela nos capacita, ela nos dá uma possibilidade de sermos salvos, mas não é suficiente para a salvação, é o que dizem alguns desses. Você pode lembrar-se, talvez, de alguém que exija que você viva perfeitamente para alcançar o céu. Há pessoas que vivem num terror constante, porque foram ensinados de que crer em Cristo é essencial para a salvação, mas você precisa progredir, você precisa continuar, você precisa ah, viver irrepreensivelmente para ser salvo. Não é porque foi salvo. Parece uma observação pequena, mas ainda assim é muito necessário. Nós, salvos em Jesus Cristo, nos diz o apóstolo Paulo, somos salvos pela graça para as boas obras. A partir da salvação, da justificação, do ato em que Deus nos declara justos pela obra de Cristo, por causa do que Cristo fez, nesse momento começa em nós um processo de santificação, de nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Como diz Romanos 8, 29, aqueles que dantes conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Imagine isso, conforme a imagem do seu Filho. Pense em Jesus Cristo. Deus nos predestinou para que nós nos tornássemos de glória em glória, cada vez refletindo a imagem de Cristo. Isso necessariamente implica numa mudança de hábitos. Jesus era beberrão, Jesus era mentiroso, Jesus vivia com fofoca, Jesus vivia cobiçando a mulher alheia. Nunca. Nós também, como discípulos de Jesus, devemos andar nas pegadas de Jesus, fazendo aquilo que ele fazia, assumindo como nosso viver, o viver de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz que o viver para ele agora é Cristo. E isso para nós não é difícil. João vai dizer, os seus mandamentos não são difíceis. Por quê? Porque a semente que está em nós agora, depois da regeneração, é a semente santa. Ela produz frutos santos. Eu sei que você luta contra a carne. O apóstolo Paulo teve também essa luta. Ele descreve isso em Romanos 7, a sua luta contra a carne. O bem que eu quero fazer, se eu não consigo, o mal que eu abomino, eu acabo praticando. Oh, quem me livrará do corpo desta morte? Era uma luta constante, sim, mas ainda assim ele vai dizer, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por quê? Porque Cristo ia sendo formado nele, às vezes a duras penas, mas estava sendo formado. A imagem de Cristo estava aparecendo na vida do apóstolo Paulo.
está aparecendo na sua vida também se você foi regenerado. Talvez você possa se lembrar de oportunidades que no passado você agiria de uma determinada maneira, bem parecida com as coisas do mundo, mas depois de algum tempo que você anda com Cristo, você sente necessidade de parecer-se mais com Jesus. O perdão é difícil para todo mundo, mas para o cristão é possível. Nós não precisamos viver amarrados ao passado, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E isso tudo, queridos, nós reconhecemos que acompanham a fé salvífica. A fé sem as obras é morta. Mas nós não queremos dizer que são necessárias coisas além da fé, para que alguém seja salvo. Você não precisa guardar o sábado. Você não precisa participar de festas ou de dedicações ou de campanhas para ser salvo. Você pode fazer tudo isso porque foi salvo, porque já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que a Idade Média e até hoje a teologia católica dizia ou diz é que o sacrifício de Jesus apenas te capacita a ir para o céu. É necessário que você labore, é necessário que você coopere, é necessário que você sue a camisa para poder chegar ao céu. Se não chegar, eles dizem, nós temos um purgatório para você. Você mesmo vai pagar, você vai lavar a sua roupa suja, você vai... Por quê? Porque somente crer em Jesus, para eles, não é suficiente. A fé em Jesus é apenas uma capacidade, mas não é o essencial, o necessário ou o total para a sua salvação. Os reformadores disseram que não, que o homem é salvo, é justificado mediante a fé, independentemente das obras da lei. Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer isso, que a fé foi imputada como justiça a Abraão, independentemente das suas obras. Creu Abraão e isso lhe foi imputado por justiça. E aí é exatamente o ponto que o apóstolo Paulo defende na epístola aos Romanos, né? Nós somos justificados pela fé, e pela fé somente. Por que nós precisamos voltar a isso? Porque Cristo é suficiente, solos Cristo. Cristo é suficiente para a salvação das pessoas. E a forma como nós nos apropriamos desse benefício que Cristo nos veio dar é por meio da fé. Se você acrescenta algo mais, você vai estar caindo aqui do que o apóstolo Paulo falou. Você está vivendo um outro evangelho, o qual é maldito. Porque os judaizantes diziam exatamente isso. Não, crer em Cristo é essencial. Claro, claro, você precisa crer em Cristo. Mas para ser salvo, você precisa fazer isso, isso, isso e isso. E as pessoas dizem, puxa vida, temos que fazer. Então vamos fazer. Nós não queremos nos perder. Vamos fazer. Eles deixavam de confiar em Cristo somente e eles passavam a confiar na sua justiça própria. Se nós chegarmos na porta dos céus e Deus disser, vocês foram circuncidados, a gente vai dizer, fomos circuncidados. Se nós chegarmos na porta do céu e Deus disser, sim, mas vocês guardaram o Shabat? Sim, nós guardamos o Shabat. Vocês creem em Cristo? Sim, cremos em Cristo. Guardaram a lei? Guardamos a lei. Então pode entrar. É o que eles pensavam. É o que os católicos pensam. É o que algumas seitas evangélicas pensam. A gente precisa cumprir a lei para ser salvo. Alguém vai dizer assim, não, não, não. Nós cremos que basta crer em Cristo. É pela fé somente. Mas aí se você pode colocar diante da pessoa esse questionamento. Se alguém, crendo em Cristo, chega numa condição de desobedecer algum dos mandamentos, essa pessoa está salva ou perdida? Eu já fiz esse teste. E especialmente em relação ao sábado, né? Eu disse para a pessoa, olha, eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo, eu vivo uma vida que procura agradar a Ele, não sou perfeito, mas eu não guardo o sábado. Eu vou à igreja no domingo. Eu estou salvo ou estou perdido? E a pessoa disse claramente, não, você está perdido. Eu disse, mas por quê? Porque eu não guardo o sábado? É, porque você está desobedecendo a lei de Deus.
Eu disse, então, você crê em Cristo, eu creio em Cristo. Nós dois não obedecemos perfeitamente. Eu até perguntei para ele, era um homem, né? Eu disse, você nunca cobiçou outra mulher, você nunca olhou para uma outra mulher. Ele ficou todo encabulado. Disse, rapaz, você sabe como é, né? A carne, a gente é fraco. Eu disse, pois é, você quebra o sétimo mandamento, eu quebro o quarto mandamento. Você disse que crê em Cristo. Eu sei que eu creio em Cristo. Mas você, porque guarda o quarto mandamento, mesmo quebrando o sétimo, você acha que vai para o céu. E eu, quebrando todos, por causa de Jesus, eu digo que eu vou para o céu. Por quê? Por causa da minha obra? Não, por causa da obra de Jesus. Por causa da justiça de Jesus que foi colocada na minha conta quando eu criei totalmente nele. Se você tiver alguma, algum débito para ser pago na eternidade, é porque Cristo não foi suficiente para você. Se você precisa expurgar o seu pecado no purgatório, é porque a fé em Jesus não é suficiente para você. E se você não tem Cristo, você não tem nada. Eu quero pedir que você reflita um pouco sobre isso. A importância de crermos totalmente e somente em Jesus Cristo. Somos salvos, sim, mediante a fé. E justificados mediante a fé. Nós temos paz com Deus. Não mais estamos debaixo da sua ira, mas estamos em paz com Deus. E que você possa chamar Cristo de seu, que você possa dizer, ele me basta, o seu sacrifício me é suficiente. Pela fé nele e somente nele, eu sou salvo. Que Deus te abençoe, uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, fui!